Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do BTG Trader. E nesse vídeo eu vou explicar detalhadamente o que está na minha tela, quais são os indicadores que eu uso, por que eu uso esses indicadores e também dar alguns insights aí para vocês, que às vezes vocês podem pegar alguma coisinha que eu comentei aqui da minha tela e aplicar na tela de vocês, quem sabe isso pode te ajudar. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu já peço para você já deixar o seu like, comenta aí hoje como que está o seu setup, quais são os indicadores que você usa para operar, seja para day trade, seja para swing trade, eu quero saber um pouquinho do que está no seu operacional. Então vamos lá. Bom pessoal, vamos lá, eu vou mostrar alguns indicadores que eu uso, né? E o principal, por que eu uso? O que eu costumo falar? Mais importante de qual indicador está na sua tela é como que você usa esse indicador. Eu tenho algumas configurações um pouco diferentes para swing trade position e também para day trade. Vamos lá, começando então pelo swing trade, pela minha configuração ali para ações mais tradicional. Eu uso basicamente 3 médias móveis. Quais são elas? Eu uso a média móvel exponencial de 21, eu uso a média móvel aritmética de 50, que é essa aqui em cor preto, e eu uso a média móvel aritmética de 200. Por que eu uso essas médias? A média exponencial de 21 ela me dá mais ou menos qual que é a média de preço do mês. A média de 50 ela me diz ali o que é 50 dias, né? A média de 50 dias. A orientação dessas duas médias me dá uma forma objetiva de definir tendência, ou seja, se o preço está abaixo das médias de 21 e 50 e elas estão todas apontadas para baixo, isso me mostra que o preço está numa tendência de baixa. Se eu tenho o preço, por exemplo aqui, deixa eu pegar o Ibov para mostrar para vocês. Se eu tenho o preço trabalhando acima das médias e as médias de 21 e 50 dias alinhadas para cima, né, me mostra que eu tenho uma tendência de alta. A média de 200 ela mostra qual que é a tendência de um prazo maior, né, digamos que assim, do longo prazo do preço. Então, basicamente, eu uso esses 3 indicadores. Você vê que não tem nada muito complexo aqui quando eu estou falando de swing trade, position e etc. Por quê? Basicamente, o que eu preciso definir é qual que é a direção da tendência. E aí eu vou para o detalhe, olho para o price action para poder achar alguma entrada, alguma coisa assim. O outro ponto, como eu comentei com vocês, aqui dentro do banco eu faço análise técnica para um monte de gente. E não necessariamente são pessoas que são versadas em análise técnica. Se eu uso indicadores muito complexos, se eu uso alguma coisa muito complicada, fica difícil de eu me expressar. Né? E eu acho que justamente essas 3 médias para mim são suficientes para eu poder falar mais ou menos ali como que está a tendência, força da tendência e depois também fazer uma análise um pouco mais detalhada. O outro indicador que eu uso ali para swing trade position é o índice de força relativa. Né? Para quem quiser dar uma pesquisada a mais, o índice de força relativa foi desenvolvido pelo Alice Wilder em 1979. Tem um livro chamado New Concepts in Technical Trade Systems. E lá ele explica detalhadamente o funcionamento desse indicador. Ele sinaliza para mim qual que é o momentum. Momentum é a aceleração do preço. Né? Pensa em um carro. Esse carro ele tem a velocidade e ele tem a taxa de aceleração dele. Essa taxa de aceleração ela pode estar subindo, pode estar caindo, o carro pode estar acelerando, o carro pode estar freando. E o índice de força relativa ele serve para me mostrar isso. Eu não uso o índice de força relativa igual muita gente usa, né? Que é justamente para pegar sobrecompra e sobrevenda. A sobrecompra e sobrevenda ela é importante porque ela mostra que o preço pode estar esticado ou não, mas assim, eu não uso necessariamente para fazer uma operação de reversão de tendência. É mais para eu ver se o preço está acelerando ou se ele está desacelerando. E o indicador de volume, que é o indicador tradicional, eu confesso que é o que eu menos olho na minha tela, mas é só para eu ter uma noção se a gente tem um aumento de volume no papel nos últimos dias ou não. Basicamente, para swing trade, position e também para fazer uma análise mais geral do mercado, eu uso essa tela aqui. Agora, para fazer day trade, eu uso coisas a mais. Eu costumo brincar que é o seguinte, para você fazer o swing trade, você tem que saber análise técnica, você tem que saber sobre fundamento de mercado e etc. Mas para fazer o day trade, você precisa saber um pouquinho ali de briga de rua, você precisa saber ter algumas malandragens para poder fazer o day trade, porque justamente você tem que tomar decisões muito rápidas, você está muito alavancado, o ideal é que você não esteja tão alavancado assim, mas algum grau de alavancagem você vai usar, e você precisa decidir tudo muito rápido, o mercado ele fica virando muito rápido. Uma hora você está comprando, uma hora você está vendendo, uma hora você está ganhando, outra hora você está perdendo. Então você precisa tomar decisões de um jeito muito rápido, você precisa ter um tempero a mais, e aí obviamente cada um vai ter o seu tempero no mercado. Mas vamos lá, deixa eu pegar um dia aqui que está com os indicadores um pouco mais claros. Tá. Então, por exemplo, eu estou trazendo aqui para vocês o pregão do dia 7 de março do mini índice. Eu uso a minha média móvel exponencial de 21 também. Ela é a minha média móvel que ela serve para me mostrar qual que é a direção do dia. Eu uso, uma média que eu não uso no swing trade, mas que eu uso aqui, é a média exponencial de 8. Eu deixo ela pontilhada e bem fraquinha.
Para que serve essa média exponencial de 8? Ela é uma média muito curta, né? Ela reage de uma forma muito rápida ao preço. Eu uso ela como um indicador de trade location, que a gente fala. Então é basicamente as regiões nas quais eu vou procurar fazer as minhas operações. Quando eu estou falando de day trade, pela dinâmica do dia, pela velocidade, pela agressividade do dia, às vezes é muito fácil você ficar extremamente ansioso. Você vê um movimento que subiu 5, 6, 7 barras consecutivas e aí você fica naquela ansiedade, você fica com medo de não pegar o movimento e você sai entrando atrasado. Então essa média móvel de 8, ela me ajuda a ter uma noção de que se o preço não está próximo nem da média móvel de 8, que é a minha média móvel mais rápida, eu devo esperar para poder fazer uma operação melhor ou para poder esperar justamente o preço chegar próximo dessas médias para aí sim fazer essa operação. Igual eu falei com vocês, é uma forma de conter um pouco a minha ansiedade do dia a dia. Eu uso a média móvel aritmética de 200 também, e aí no caso ela vai mostrar como que tá essas tendências maiores, né? Não tão grande quanto do gráfico diário, mas sim vai mostrar como que tá as tendências maiores. Eu uso o indicador da VWAP, que é esse indicador laranja aqui. VWAP, para quem não conhece, é o Volume Weighted Average Price, né? O VWAP é a sigla para isso. Ele é o preço médio ponderado pelo volume, ou seja, é como se fosse o preço médio do mercado e faz essa ponderação para o volume. Como que eu uso ela? Eu uso ela para me ajudar um pouquinho na direção do preço do dia e também a VWAP ela acaba sendo um algoritmo de execução. Então você tende a ter muitas ordens sendo executadas ao preço da VWAP. Se o preço está para cima da VWAP, eu consigo ver que os compradores estão ganhando essa briga. Se o preço está para baixo da VWAP, eu consigo ver que os vendedores estão ganhando essa briga. Então é como se fosse a minha média móvel, só que ela usa ali uma ponderação pelo volume. E o tempero a mais que eu uso aqui é essa média móvel um pouco mais espessa, pontilhada, que é a média móvel exponencial de 21 períodos do gráfico de 15 minutos. Eu opero 5 minutos, mas eu coloco aqui a média de móvel do 15 minutos plotada nesse gráfico de 5 minutos. Por quê? Nas minhas outras telas eu tenho ali o gráfico de 15 e de 60 minutos, para poder tirar um pouco daquele ruído do dia a dia e eu entender como que estão os movimentos maiores. Só que eu gosto de ter na minha tela um indicador que está plotado no tempo gráfico maior, porque eu não necessariamente preciso ficar trocando de tempo gráfico o tempo todo, né, e eu consigo ter uma noção de como que está essa tendência maior. Quando eu tenho um alinhamento da 8, 21 e a 21 do 15 na mesma direção, geralmente são aquelas operações que eu tendo a esticar mais, que eu tendo a puxar um pouquinho mais a corda, eu tento ficar mais posicionado por mais tempo. Se eu tenho, por exemplo, a 8 e a 21 alinhadas, mas contra essa média móvel do 15, naturalmente eu vou usar isso aqui como uma região de suporte e resistência, porque eu sei que no tempo gráfico maior eu estou chegando próximo de um ponto de inflexão. A média móvel de 200 eu falei com vocês, e aí as outras coisas que eu uso na minha tela são alguns detalhes, mas que é só para poder facilitar o meu dia a dia ali. Então eu uso o Prior Quote, que é um indicador que ele vai mostrar qual que é o fechamento anterior. Eu uso o indicador que mostra o Prior Quote também para o ajuste, né, para mostrar qual que é o ajuste anterior. Eu uso um que mostra a máxima do pregão anterior e a mínima do pregão anterior. Isso aqui eu nem chamo de indicador, porque são linhas que eu já ia desenhar na minha tela, eu simplesmente só deixo isso aí mais automatizado. Nas minhas outras telas aqui, eu uso a mesma configuração, só que eu uso os percentuais. Então eu tenho para o índice o dólar plotado onde que está, desenhado na tela, aonde que está 0,5% de alta, 1% de alta, 1,5% de alta, 0,5% de queda, 1% de queda e 1,5% de queda. Por que eu uso isso? Para mim são níveis, né, são referências de suportes e resistências para o mercado de uma maneira geral. Eu costumo falar que eu comecei a usar esses indicadores, principalmente ali, eu comecei a usar os percentuais quando eu vim para o banco. Por quê? Porque eu comecei a notar como que o pessoal das mesas, como que o pessoal aqui de dentro não conversa sobre o mercado em termos de níveis absolutos de preço. As pessoas não falam, o índice hoje está 126.430. O índice está 124.630. Isso aí não diz muita coisa, mas as pessoas conversam em percentuais. Poxa, hoje está um dia muito bom para o índice. Por quê? O índice está subindo 1,75%. O índice está subindo 2%. Ou o dólar está caindo 1,5%. O dólar está caindo 1%. E principalmente esses valores cravados, na minha visão, isso tende a atuar como um suporte e resistência, não por uma crença simplesmente, mas porque o mercado ele discute nesses níveis. E se a gente lembra tudo que a gente estuda de economia comportamental, os efeitos de ancoragem no nosso cérebro, a gente tende a ficar ancorado perto desses valores. Então é um indicador que também é importante para eu poder ter na minha tela. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que eu expliquei para vocês no detalhe qual indicador que eu uso na minha tela, quais indicadores eu uso na minha tela, por que eu uso. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que daqui você consegue tirar alguns insights para poder, quem sabe, melhorar o seu setup aí de casa.
Te vejo na próxima, espero que você tenha gostado. Até mais e tchau, tchau. Valeu!